Tudo começa quando o pai do protagonista arranja um casamento para ele com a soberana Valdrova, afirmando com firmeza ter certeza de que Ferda Rosnova sabe muito bem o que essa decisão significa. Para Ferda, receber a notícia daquele noivado foi como viver um terrível pesadelo. Afinal, aquela era uma dragão tirana, e para qualquer nobre, aquelas palavras equivaliam a receber uma sentença final com apenas duas escolhas: recusar o acordo e ser rejeitado, ou aceitar o destino e acabar destruído. No fundo, porém, Ferda só queria se sentir parte daquela família e ser aceito por eles. Muito antes de tudo isso acontecer, Ferda tentou treinar incansavelmente. Sendo o terceiro filho de uma concubina e nascido com uma saúde frágil, as chances estavam contra ele. Os servos que o viam treinando comentavam que aquilo era inútil, pois ele não evoluía há anos e lutava sem ter talento algum. Embora ninguém ficasse ao seu lado, Ferda suportou todas as provações. Ele acreditava que, se continuasse tentando, um dia seria reconhecido. Sempre que olhava para a janela e via seu pai o observando com o que parecia um sorriso, ganhava forças para continuar. Até que um incidente mudou tudo. De espada em punho, um de seus irmãos perguntou com deboche: Ferda, ouvi um rumor interessante ultimamente. Você realmente começou um treinamento de cavaleiro? Parece que está enganado sobre algo. Você nem sequer tem o direito de tentar. Não com esses seus olhos azuis incomuns. Caído e superado no chão, Ferda olhou para a janela em busca de apoio, mas a realidade foi cruel. Seu pai simplesmente deu as costas e se afastou, mostrando que não se importava nem um pouco com ele. Naquele instante, Ferda percebeu a verdade. Todos ali já lhe tinham virado as costas há muito tempo. Agora, no presente, Ferda reúne toda a sua coragem e informa ao pai que decidiu deixar o clã. O homem apenas o encara com um olhar completamente frio, sem demonstrar qualquer reação ou afeição. Ele concorda friamente e, em pouco tempo, Ferda se vê do lado de fora dos portões da mansão, desligado da linhagem e sem o sobrenome Rosnova. Sozinho do lado de fora, Ferda olha para as próprias mãos calejadas e começa a tremer de indignação, lembrando-se de que seu pai sabia perfeitamente o quanto ele havia se esforçado. Consumido por uma determinação sombria, seus olhos brilham com um desejo ardente de acerto de contas. Ele jura para si mesmo que, sob nenhuma circunstância, jamais perdoará o pai pelo que fez. Naquele instante, um misterioso círculo mágico vermelho surge ao seu redor. Reagindo a todas aquelas emoções intensas, ele promete fazer seu pai se arrepender amargamente por tê-lo descartado. Naquele mesmo dia, Ferda despertou como um mago. Por ter despertado a magia apenas aos 18 anos, ele passou a ser importunado pelos outros aprendizes. Caído no chão, ele ouvia os demais zombarem, dizendo que ele era velho demais para querer ser um mago. Eles riam, perguntando se ele tinha capacidade mental para entender a arte arcanista e afirmando que levaria décadas apenas para assimilar os princípios básicos. Ferda sabia que todo mago usa sua força interior como combustível. Ignorando as provocações, ele murmurou que não se importava com nada daquilo. De repente, seu corpo começou a emanar uma aura sombria. Os garotos ficaram aterrorizados ao perceberem que se tratava de um círculo vermelho. Frio, Ferda revelou que não ligava para o que diziam, pois sua mana era alimentada pelo ressentimento e pelo desejo de acerto de contas. Com toda aquela energia sombria acumulada, ele causou uma explosão avassaladora no local, deixando os agressores caídos ao chão. Ferda percebeu então que quanto mais ele desdenhava de alguém, mais poderoso seu poder mágico se tornava. Movido por sua determinação implacável, ele alcançou o sexto círculo mágico. O único lugar que restava para retornar era a sua antiga casa, o clã Rosnova. Esse era o seu único alvo. Usando seus novos poderes, ele fez com que os servos que costumavam humilhá-lo enfrentassem as consequências de seus atos. Em seguida, Ferda fez com que seus dois irmãos mais velhos entrassem em grave conflito, assistindo de perto enquanto os dois lutavam até a ruína total. Por fim, ele confrontou o próprio pai, o homem por quem guardava o maior rancor, que agora implorava desesperadamente pelo fim daquela situação. Ferda mandou que o pai olhasse bem para o declínio da orgulhosa família Rosnova que ele mesmo havia construído. O homem perdeu completamente a razão ao ver aquele cenário desolador se desenrolar diante de seus olhos. Com isso, tudo o que estava conectado à família Rosnova desapareceu do mapa. No entanto, a missão concluída ainda não parecia suficiente para acalmar seu coração. Sua inquietação e sua fúria jamais esfriaram, espalhando-se por todo o continente. Em resposta, vários guerreiros poderosos e influentes se uniram para tentar pará-lo a todo custo. Eles o cercaram e o declararam o maior opositor do continente, prometendo levá-lo ao julgamento. Mas ele superou o cerco mais uma vez e alcançou o oitavo círculo mágico, o nível mais alto que um ser humano poderia atingir, colocando todo o reino sob seu domínio. Ferda tornou-se um arquimago.
Sabendo que muitos ainda o contestavam e viriam atrás dele no futuro, ele percebeu que precisava alcançar o nono círculo, o domínio de um semideus, para obter o poder absoluto e superar qualquer um que se pusesse em seu caminho. Pesquisando em livros antigos, ele finalmente encontrou o ingrediente final necessário para chegar lá. Ao olhar a página do livro, questionou-se se aquilo era apenas uma piada de mau gosto do destino. O último ingrediente de que tanto precisava era o coração do dragão vermelho, a soberana Valdrova. Isso fez com que ele fosse para o esconderijo da dragão, onde ela costumava viver isolada dos humanos. Ela estava gravemente debilitada no chão e murmurava: "O destino é realmente irônico. Pensar que aquele que seria meu noivo viria para colocar um fim à minha jornada." Um confronto devastador havia acabado de acontecer entre os dois. Um de seus chifres estava quebrado. Ferda, bastante ferido, gritou: "Você deveria se render em silêncio diante de mim, tirana Valdrova." Ouvindo isso, ela respondeu: "Sei muito bem que me chamam de tirana, mas me diga, por quê? Eu nunca me mostrei, nem mesmo antes do seu nascimento. Permaneci isolada aqui, longe do mundo humano. Que motivo o leva a nutrir tamanha hostilidade?" Isso o deixou ainda mais indignado. Ele esbravejou: "Você é a raiz de toda a minha miséria. Sua exigência em procurar um noivo fez com que eu fosse expulso da minha família." Valdrova perguntou se a culpa era realmente dela. Consumido por uma profunda amargura, ele gritou: "Sim, uma criatura lendária exigindo um companheiro humano. Essa imposição por si só é o seu erro. Essa sua escolha me tornou miserável. Você sequer sabe disso?" Aquelas palavras a fizeram tremer levemente, e sua voz soou como se ela estivesse prestes a chorar. Ferda vacilou por um segundo, sem entender aquela reação. No entanto, ele ignorou o sentimento. Graças a essa pausa, ganhou tempo suficiente para acumular mana e disparar o ataque decisivo. A dragão então ergueu sua garra, murmurando que finalmente entendia. Em seguida, fez um movimento brusco. Assustado, Ferda tentou se defender usando sua barreira mágica. Um impacto avassalador atingiu o local, e um gotejar vermelho começou a escorrer pelo rosto de Ferda. Para sua surpresa, porém, aquele fluido pertencia à própria dragão, que havia começado a ferir o próprio peito com as garras. Ferda fica completamente horrorizado e confuso, sem entender o motivo de ela estar se ferindo daquela forma. A dragão então pergunta se a magia dele realmente precisava do coração de um dragão para evoluir. Desesperado, ele percebe que ela pretende inutilizar a própria fonte de vida e grita para que ela pare imediatamente. Aos poucos, a criatura avança em seu ato. Ferda corre contra o tempo para impedi-la, pois aquele elemento é a sua única chance de expandir seus poderes. Ele dispara um feitiço para tentar detê-la, atingindo a cabeça da gigantesca dragão, que oscila e dá passos para trás. Ferda entra em pânico ao notar que os movimentos dela continuam em direção ao próprio peito. Quando a dragão finalmente desmorona no solo, Ferda se pergunta com aflição o que terá acontecido com o item de tanto valor. Ele apura a visão e percebe o reflexo de um intenso brilho dourado em seus próprios olhos. Para seu alívio, o precioso coração do dragão permanece perfeitamente intacto diante dele. Com a voz serena, a dragão diz para ele pegar o coração, deixando Ferda perplexo com aquela atitude. Ele murmura: "Eu não entendo você, Valdrova. Por que ir tão longe? Se quisesse contra-atacar, poderia ter terminado com a minha vida facilmente a esta altura." Com um tom de voz trêmulo, ela responde: "Eu sei, é simplesmente porque fui a causa da sua miséria. Por muito tempo eu me odiei. Desprezei a natureza violenta que corria em minhas veias e esse impulso descontrolado de causar destruição. Eu não conseguia me conter. Minha própria existência causava temor nas pessoas. Se eu partisse, tudo se resolveria. Mesmo assim, me apeguei à vida, desejando encontrar a felicidade. Meu sonho tolo trouxe problemas para tantas pessoas. Em lágrimas, ela murmura suas últimas palavras: "Já que causei infelicidade a todos, peço que ao menos você encontre a felicidade por minha causa. Isso é o último que posso fazer por você." Com isso, a gigantesca criatura finalmente apaga, caindo sem vida sobre o solo escuro. Ferda sente um aperto estranho no peito e questiona que tipo de sentimento era aquele. Ele se irrita profundamente por aquela conquista tão desejada deixar um gosto tão amargo. Por dentro, ele brada em frustração, achando que a dragão tentou desestabilizar sua mente até o último suspiro. Tentando focar em seu objetivo principal, Ferda lembra que o caminho para o nono círculo está bem diante dele. Ele ergue o reluzente coração para finalmente alcançar o poder absoluto. Ferda acredita que se absorver a essência da antiga dragão, conseguirá finalmente ultrapassar os limites da própria humanidade e renascer neste mundo como um poderoso e temido semideus. Uma gigantesca explosão de luz e poeira consome toda a área de forma avassaladora. De repente, o cenário muda completamente e ele se vê flutuando em meio
a um imenso vazio escuro. Ferda se pergunta o que está acontecendo, já que absorvera o elemento com perfeição, mas a sensação no momento é a de estar afundando cada vez mais fundo em um abismo sem fim. Ele começa a questionar se aquela queda sem fim seria apenas um efeito colateral da absorção. Naquele instante, uma onda avassaladora e incontrolável de sentimentos alheios invade sua mente. Um forte impacto de energia mágica atinge sua cabeça diretamente no meio da escuridão. Com isso, Ferda percebe em choque que aquelas memórias e sentimentos pertenciam, na verdade, a Valdrova. Ele finalmente consegue enxergar a verdade e entender o que se passava na mente daquela criatura. Ele vê um desespero antigo e profundo que faz os seus próprios problemas parecerem insignificantes. Ela era uma alma bela e solitária que ainda tentava acolher o mundo. Ferda percebe que toda a indignação e o rancor que alimentaram sua jornada para tirar a vida dela eram dolorosamente patéticos. Em lágrimas, ele se pergunta o que acabou de fazer. Ele questiona o que realmente queria com tanta intensidade. Seria tornar-se um grande mago, fazer um acerto de contas, ou se tornar um semideus? Naquele momento, ele se recorda de quando era apenas uma criança pequena, desenhando sozinha em sua escrivaninha o desenho de uma família feliz e unida. Ele percebeu que a resposta para a sua pergunta sempre fora um absoluto não. Ele só queria construir uma família simples e viver em paz. Recordando-se da forma humana de Valdrova com profunda tristeza, ele se pergunta se ela compartilhava exatamente do mesmo sonho simples que o dele. Agora, ele se dá conta de que toda a sua busca por poder e acerto de contas não fazia o menor sentido. A dragão já havia partido por suas próprias mãos, tornando sua grande conquista completamente vazia. Lágrimas sinceras e cheias de arrependimento começam a escorrer pelo seu rosto. Ele se lembra de que a única magia que um mago do nono círculo pode conjurar é o feitiço do desejo. Mesmo pensando que tudo seria em vão, Ferda decide invocar a magia suprema no centro daquele círculo brilhante. De repente, ele ouve uma voz familiar chamando seu nome e abre os olhos surpreso. Olhando ao redor, percebe que está de volta ao luxuoso gabinete da mansão de sua família. Diante dele estava seu pai, repreendendo-o por estar distraído enquanto os dois conversavam. Ferda se recorda de que aquele homem havia perdido a razão antes de partir no futuro e começa a suspeitar de qual dia exatamente seria aquele. Seu pai repete a frase exata, dizendo que seu noivado com a soberana Valdrova já havia sido decidido. O homem continua, afirmando ter certeza de que Ferda sabe muito bem o que essa decisão significa e adverte que, se ele recusar o acordo, será desligado da família Rosnova. Ferda dá um passo à frente e percebe que realmente conseguiu voltar no tempo. Ele interrompe o pai resolutamente e diz com extrema firmeza que entende tudo perfeitamente. Ferda jura que não irá fugir desta vez e anuncia formalmente que aceita o noivado com a soberana Valdrova. Somos levados a Húrin Rosnova. Ele fica extremamente chocado ao ouvir que seu irmão aceitou o noivado e pergunta ao servo: "Você tem certeza de que ouviu direito? Ele é fraco o suficiente para implorar pela vida, mas não é do tipo que caminha para o próprio fim por vontade própria. O que ele está fazendo, afinal?" O mordomo explica que Ferda deve partir em breve, mas dispensou todos os servos e se trancou em seu próprio quarto. Húrin sorri com malícia e decide fazer uma visita para debochar da feição desesperada de seu irmão mais novo. Enquanto isso, no quarto, Ferda estava se vestindo com calma diante do espelho. De repente, Húrin chuta a porta e grita: "Ferda, seu desgraçado! Por que você ainda não foi embora?" Porém, ao olhar para dentro do quarto, o irmão mais velho fica perplexo. Ele se assusta ao ver Ferda se vestindo com total tranquilidade, pois achava que o veria chorando e fazendo uma cena por não querer ir. Ferda o encara friamente e questiona a falta de modos do irmão por invadir o quarto sem bater. Húrin se surpreende ao ver que Ferda está se vestindo sozinho. O jovem explica que dispensou os servos para se acostumar a não ter ajuda. Húrin desconfia daquela mudança drástica e pergunta se ele realmente entende o significado daquele acordo. Ferda responde com absoluta calma que sabe muito bem. Basicamente, significa ser expulso do clã. Húrin ri com deboche e diz que, na realidade, esse noivado é uma sentença definitiva, perguntando se ele sabe por que o posto de noivo esteve sempre vago. Ferda responde que sabe perfeitamente. Húrin continua, contando que, no passado, o primeiro noivo de Valdrova foi o terceiro príncipe do Império, um homem perfeito, com intelecto brilhante, aparência marcante e imensa popularidade. Ele até abriu mão de suas pretensões ao trono para se tornar o companheiro da temível dragão. No entanto, em menos de um dia após a sua chegada, ele foi derrotado e expulso sem piedade. E ainda assim você acha mesmo que pode encarar um noivado que nem o terceiro príncipe suportou? Bom, acho que ninguém pode parar um tolo que quer caminhar
caminhar direto para as garras de um dragão. Nem pense em desobedecer a família e fugir. Se fizer isso, eu mesmo vou resolver o seu destino antes que a Valdrova tenha a chance. Ferda o olha com desdém e responde: irmão, você deveria se preocupar em controlar suas próprias atitudes. Todo mundo sabe a forma desrespeitosa com que você olha para a esposa do nosso irmão mais velho. Essa provocação atingiu um ponto sensível, e Húrin tentou investir contra ele em um impulso de extrema indignação. O mordomo teve que contê-lo com força enquanto Ferda comentava com deboche que o irmão teria que segurar a vontade de agredir. Sorrindo, acrescentou que seu rosto era valioso demais naquele momento para permitir qualquer marca, lembrando que a viagem até o território do dragão seria longa. Ferda despediu-se com calma e dirigiu-se à carruagem. O velho mordomo de meia-idade começou a chorar intensamente em um lenço durante a partida do jovem, dizendo entre lágrimas que fora uma honra absoluta servir ao jovem mestre ao longo de todos aqueles anos. Ferda sabia que aquilo era uma mentira. Afinal, se fosse uma honra genuína, ele não teria colocado substâncias nocivas em sua refeição quando ele ainda era uma criança. Ferda recordava-se de que, em sua infância, acreditava ser naturalmente fraco, sem saber que até mesmo os servos agiam como seus oponentes. Apenas por lembrar daquele período sombrio, sentia uma profunda repulsa e um forte impulso de acertar as contas ali mesmo com o mordomo. No entanto, apenas colocou a mão no ombro do sujeito e agradeceu pelo empenho durante tanto tempo, comentando de forma cínica que não devia ter sido fácil aturá-lo por anos. A afirmação deixou o mordomo visivelmente tenso. Ferda pediu a ele que cuidasse bem de sua antiga família durante sua ausência e finalmente entrou na carruagem. Acomodado no interior, percebeu que sua mente estava em paz. Talvez por já ter feito o acerto de contas com todos em outra vida, encostou a cabeça na janela e relembrou o passado. A magia que usava antes agia como um impulso avassalador, empolgante no início, mas que se tornava completamente incontrolável à medida que sua tolerância crescia. Quando se deixava levar por ela, tudo parecia intenso e frenético. Ele se lembrou do momento em que Valdrova ofereceu a própria essência em seus instantes finais. Diante dessas memórias, decidiu que não queria retornar àquela rotina. Suspirou e murmurou para si mesmo: esta tranquilidade é realmente agradável para variar. Será que isso significa que nunca mais ativarei meu despertar como mago? De repente, o percurso chegou ao fim, e o condutor chamou em um tom visivelmente amedrontado, avisando que haviam finalmente chegado. Uma placa de madeira no meio da vegetação alertava que o território da soberana começava ali e que a entrada era estritamente proibida. Ferda desceu da carruagem e sentou-se calmamente sobre sua mala de viagem para aguardar o guia. O condutor partiu sutilmente com pressa, gritando à distância que torcia para que o jovem mestre conseguisse se manter seguro e saudável. Parecia que Ferda o havia alertado sobre a presença iminente do dragão, razão pela qual o homem se apressara em ir embora. Ferda pensou que era bom não estar sendo observado, mas calculou que precisaria usar feitiços simples do quarto círculo caso surgisse alguma besta selvagem. Naquele instante, o vento soprou com mais intensidade, levantando algumas folhas e chamando a atenção do jovem. Fixando o olhar na floresta, ele notou a silhueta misteriosa de uma garota escondida entre a vegetação. A jovem, vestindo um uniforme de criada, aproximou-se e apresentou-se formalmente como Húri, serva leal da soberana Valdrova. Ela perguntou se ele era o jovem mestre Ferda Rosnova, e ele confirmou calmamente sua identidade. Húri fez um gesto com a mão, indicando que o acompanharia e o guiaria no caminho em direção ao castelo. Enquanto caminhavam, Ferda refletia em silêncio que a população do Império Arcan estava deslumbrada com o próprio poder, acreditando ser invencível. Na realidade, porém, aquela força estava longe de ser absoluta. A região leste do continente, a terra das criaturas, era uma calamidade que a humanidade jamais conseguiria conter sozinha. E, no entanto, quem detinha o avanço das feras e governava a linha de frente era ninguém menos que a Dragão Vermelha, Valdrova. Ela havia erguido a única linha de defesa contra as criaturas, e ainda assim, a população a chamava de dragão demoníaca. Sua má reputação era completamente injusta, considerando tudo o que ela realizava. Espalhavam rumores maliciosos, dizendo que ela criava um exército de feras em segredo, embora ninguém tivesse a coragem de dizer uma única palavra à sua frente. Nesse momento, um grupo de lobos famintos aproximou-se sorrateiramente. Ferda moveu a cabeça rapidamente para o lado, bem a tempo de ver um projétil passar raspando por ele, espantando as feras. O jovem teve a nítida sensação de que a serva havia mirado de propósito, tentando causar um suposto acidente. Húri respondeu com indiferença: "Você não tem com o que se preocupar. Enquanto estiver comigo, essas feras não ousarão atacar." O jovem apenas agradeceu e perguntou quanto tempo ainda teriam de caminhada. Ela revelou que levaria cerca de 2 horas. Curioso, ele indagou como ela havia chegado até ali, ao que ela explicou que, se estivesse sozinha, 10 segundos seriam suficientes para atravessar
regressar voando. Ouvindo isso, Ferda ficou impressionado, pensando em silêncio. Você realmente não é uma criada comum, uma serva que carrega o sangue elemental, uma descendente direta com força inata, magia, além de chifres e cauda ocultos. Ela é uma serva de alto nível, completamente diferente das demais. Agora, apoiando-se em uma bengala de madeira, Ferda sugeriu que ela o levasse voando até o castelo. Ela questionou se isso não exigiria que ela o carregasse. Ele pediu para que ela não se preocupasse, garantindo que aguentaria a travessia. No entanto, ela recusou de forma direta, afirmando que simplesmente não queria fazer isso. Ferda permaneceu ali, tremendo de cansaço e perplexo com a situação. Ele então sugeriu descansar um pouco, mas ela o instruiu a continuar andando, pois sua senhora já o aguardava. Ferda fez uma expressão de desânimo, percebendo que teria que encarar toda a caminhada em meio ao exaustivo percurso, concluindo que aquele compromisso não seria uma tarefa nada fácil. Após caminhar por um longo trajeto, a serva finalmente bateu na enorme porta do castelo do território. Ela anunciou em alto e bom som para sua senhora que o noivo havia acabado de chegar ao local. Ferda sentiu uma pressão imensa vindo do interior, impressionado com a presença avassaladora da soberana. Ruri pediu para que ele aguardasse ali enquanto ela entrava para receber o recado, mas o jovem sugeriu conversarem frente a frente. A serva o encarou com severidade, questionando se alguém da posição dele achava que tinha o direito de ver a duquesa pessoalmente. O jovem imediatamente conteve sua postura. Pouco depois, ela retornou ao lado de fora, anunciando que entregaria a mensagem oficial da duquesa Valdrova. Ajustando o tom de voz, declarou: "A ti que vieste para o noivado por ordem do Império Arcã, elogio tua determinação em alcançar este lugar, mesmo ciente da minha natureza rígida. No entanto, não tenho interesse em um acordo forçado. Retorne de onde veio." Ouvindo aquilo, ele pensou em silêncio. Vim de tão longe como noivo e ela quer me mandar de volta. Na minha vida passada, eu teria aceitado com prazer e saído correndo. Mas agora sou diferente. Ferda curvou-se com respeito e declarou com firmeza que não tinha intenção alguma de dar meia volta, desejando genuinamente prosseguir com o compromisso. Ruri ficou completamente surpresa com a reação. Vendo a hesitação dela, Ferda perguntou se ela não levaria sua resposta para a senhora. A serva aceitou relutantemente. Momentos depois, Ruri reapareceu no local, soltando com impacto um saco enorme e pesado, repleto de moedas de ouro. Ela começou a transmitir a nova resposta de Valdrova. "Aprecio grandemente tua resolução em vir por conta própria. Se retornar for difícil para ti, concedo-te esta fortuna. Sendo assim, deixa este lugar e constrói uma nova vida em outro lugar." Ferda então respondeu de forma convicta: "Não tenho qualquer interesse em poder ou riquezas. Meu único objetivo é o meu compromisso com você, soberana Valdrova." Ouvindo toda aquela persistência por parte do jovem, Ruri fechou os olhos e soltou um suspiro profundo de impaciência. Tomada por uma reação repentina, fechou o pugno com força e desferiu um golpe no ar. Apontando o dedo para Ferda, disse duramente: "Não vou gastar minhas palavras. Deixe este lugar imediatamente." Ferda comentou que aquela resposta parecia curta demais para ter vindo da duquesa. A serva então confessou que aquelas palavras eram dela própria. Chifres surgiram em sua cabeça e suas unhas cresceram como garras afiadas enquanto ela fazia uma imposição direta. Ruri liberou sua aura impressionante, revelando finalmente sua imensa cauda reptiliana. Ferda tenta se proteger contra a terrível ventania. Percebendo que se trata da aterrorizante pressão do dragão, ele cai ajoelhado no chão enquanto Ruri esbraveja, dizendo saber muito bem que mortais como ele são apenas oportunistas que não se importam com Lady Valdrova, movidos unicamente por poder e ambição. Ouvindo isso, Ferda pergunta se foi por esse motivo que o terceiro príncipe acabou derrotado. Ruri confirma, dizendo que a mente dele estava cheia de planos para usar o noivado e tirar proveito de Lady Valdrova, sendo um tolo sem pudor por acreditar que poderia esconder tais intenções. A serva dá um passo firme à frente e o imobiliza contra o solo, encarando-o nos olhos, murmura com frieza: "Tentar enganar minha senhora. Você deseja ter o mesmo fim lamentável do terceiro príncipe?" No entanto, mesmo estando em uma situação delicada, Ferda apenas exibe um leve e confiante sorriso. Ruri fica surpresa quando o jovem começa a fazer um juramento sincero, declarando que não há qualquer mentira em suas palavras. Ele garante que não veio forçado por ninguém e que tampouco busca lucros ou vantagens pessoais. Ele se recorda de que, em sua outra vida, a dragão entregou a própria essência para salvar um homem egoísta como ele. Ferda promete que, desta vez,
permanecerá firme ao lado dela, declarando em alto e bom som que veio para ser o seu companheiro. Ele acrescenta que, como em breve estarão juntos, a própria senhora deveria falar diretamente com ele, em vez de usar uma intermediária. A mão da serva treme diante daquela postura, achando a ousadia do jovem completamente insolente. Ela investe na direção dele, pronta para contê-lo, exigindo furiosamente que ele pare de dizer bobagens. De repente, Rory paralisa a milímetros de Ferda. Recuando o ataque, ela dá alguns passos para trás e pede licença por um momento, recebendo a concordância calma de Ferda. No interior do castelo, a criada transmite fielmente à sua senhora as palavras ousadas ditas pelo jovem. Curvando-se com respeito no chão, conclui que foi exatamente aquilo que o rapaz declarou. Vemos então a forma dragão de Valdrova. A serva mantém seu olhar de profunda admiração pela senhora. Valdrova então alterna para sua forma humana e pergunta, surpresa, se o jovem realmente disse tudo aquilo. Curiosa com tanta audácia, a duquesa de cabelos vermelhos confessa que deseja descobrir que tipo de pessoa ele realmente é. Rory comenta que ele é extremamente fraco, parecendo que iria desmaiar de cansaço apenas pelo percurso de caminhada até o castelo. A criada diz com desdém que ele é muito feio e sugere colocá-lo para fora imediatamente, mas recebe um tom repreendedor de sua senhora. Rory pede desculpas sem jeito e confessa que o jovem é, na verdade, bastante atraente e do tipo que provavelmente conquistou muitos corações. Mas a duquesa adverte que essa não era a sua pergunta. Soltando um longo suspiro de derrota, a serva finalmente admite a verdade. O jovem parece ser alguém realmente fora do comum. Ela explica com seriedade que, por ser uma serva de linhagem elemental, é extremamente fácil aterrorizar qualquer mortal comum. No entanto, Ferda não demonstrou o menor sinal de temor, mesmo após ela liberar sua presença avassaladora. Por conta disso, ela acredita que o jovem será perfeitamente capaz de olhar diretamente nos olhos da própria duquesa. De repente, Valdrova solta uma risada leve e descontraída, pegando a criada completamente de surpresa. A duquesa comenta com um sorriso satisfeito que achou excelente a atitude do rapaz, ficando muito satisfeita ao saber que finalmente há um humano capaz de encarar o seu olhar. Ela se alegra ao perceber que eles finalmente poderão conversar e se encarar de maneira totalmente normal. Rory repete a palavra visivelmente atônita. Achando muito estranho o desejo de sua senhora de agir de forma comum, a duquesa confirma com carinho, enquanto a serva apenas aceita as ordens em absoluto silêncio. Rory retorna ao lado de fora e informa a Ferda que sua senhora decidiu, de fato, seguir em frente com o noivado. Em seguida, afirma que irá guiá-lo e mostrar o caminho até o quarto de hóspedes onde ele ficará instalado. Ao entrar no luxuoso aposento, Ferda nota surpreso que o local é muito mais limpo e bem mantido do que imaginava. Ele pergunta quem cuida da limpeza dali e ela responde com orgulho que é a única responsável por isso. Em seguida, trata o jovem de forma ríspida como apenas um visitante. Ferda acha estranho ser chamado assim, mas ela rebate dizendo que como o casamento ainda não aconteceu, ele é apenas um hóspede. Ele a compara mentalmente a um cão de guarda protetor e decide perguntar quando a cerimônia de noivado será finalmente realizada. Rory explica que o evento será simples e discreto, ocorrendo em um mês, no próprio santuário do dragão. Ferda fica bastante reflexivo ao perceber que tem um prazo de um mês até a data oficial do compromisso. A serva o encara com os braços cruzados, mantendo sua postura totalmente desconfiada e vigilante. Ela o adverte de que ninguém vai lhe entregar o noivado de mão beijada e que esse prazo servirá para que ele prove o seu verdadeiro valor. Apontando o dedo, Rory exige que ele consiga obter uma reputação digna de ser o companheiro de um ser tão grandioso em 30 dias. Ferda suspira cansado diante da exigência ao ouvir que precisará provar que possui qualificações para ser o noivo dela. Ele pergunta se aquela exigência é um desejo da duquesa, mas Rory confessa que foi uma decisão pessoal dela. Ela explica que sua senhora é bondosa demais e perdoa tudo, mas que ela própria não aceita qualquer um morando ali. Rory exige que, mesmo tendo um corpo frágil, Ferda consiga demonstrar de forma prática que possui um verdadeiro potencial. Ela adverte que, se ele falhar no desafio, jamais será reconhecido como um companheiro à altura da soberana. Ferda suspira e fica pensativo. Ele se sente satisfeito por sua futura esposa ter uma serva tão leal ao seu lado. Mesmo que Rory não goste dele, ela coloca sua senhora em primeiro lugar, apontando exatamente o que é exigido do companheiro de Valdrova. Ainda assim, ele não entende por que alguém tão leal não estava em lugar nenhum no dia em que tirou a vida de Valdrova no passado. De qualquer forma, ele aceita o desafio e pergunta ironicamente se precisa ir ao ponto de se tornar um imperador. Mas ela responde que
basta não ser menosprezado por outros governantes. Ouvindo isso, ele pensa em silêncio. Você faz parecer tão fácil. Está me pedindo para mostrar um potencial que satisfaça até mais do que um imperador. Ele então suspira e aceita o desafio dela. Ruri o encara bastante irritada. Sem entender por que o humano está tão calmo e relaxado. Ela pergunta com rispidez se ele acha que lidará com facilidade com seres lendários ou se tem algum problema mental, mas ele nega com calma. Ferda pede para que ela não se preocupe, garantindo que mostrará sua verdadeira capacidade em apenas um mês. Ruri o observa com desconfiança, perguntando-se de onde vinha toda aquela imensa confiança demonstrada pelo rapaz. Mais tarde, a noite caiu sobre o imenso castelo da soberana, com a lua cheia brilhando no céu escuro. Ferda caminha pelo seu quarto enquanto pensa em silêncio. Preciso provar meu potencial. É verdade que agora não tenho poder algum, mas neste continente um mago é uma existência rara, e entre eles, a experiência de ter alcançado o nono círculo é algo único para mim. Se as minhas lembranças daquela época permanecerem, é inteiramente possível. Para um arcanista, o primeiro círculo é o mais crítico, pois é a encruzilhada que decide a natureza do seu circuito de mana. Um círculo azul é formado por meio da meditação calma. É um caminho lento, mas, por conta de sua estabilidade, é a escolha da maioria dos magos. Por outro lado, o círculo vermelho nasce de emoções voláteis, concede um aumento rápido de poder, mas a pessoa é facilmente consumida pelos próprios sentimentos, sendo fácil perder a razão. Na minha vida passada, me tornei um grande arcanista movido unicamente pelo ressentimento. Seguir a trilha que já percorri me faria ficar forte muito mais rápido. No entanto, desta vez farei diferente. Para garantir que eu permaneça inabalável, preciso começar meu treinamento agora mesmo. Uma semana se passa no castelo. Ferda senta-se no chão de seu quarto, em posição de lótus para tentar meditar. Ele se concentra profundamente e começa a manifestar uma pequena energia mágica azulada entre as mãos. Com um suspirar cansado, vê a energia se dissipar e percebe que falhou mais uma vez em sua tentativa. Ele reflete que estruturar um círculo azul costuma levar cerca de 3 anos, mas achou que conseguiria acelerar o processo por preservar as memórias de antes de voltar no tempo. Ele sabe que restam apenas 3 semanas. Naquele instante, Ferda é interrompido por Ruri, que entra no quarto perguntando se ele está se preparando. Ele confirma que está tentando, mas a criada coloca sua refeição sobre a mesa e comenta que nada parece ter mudado nele. Ferda come com tranquilidade e diz que as coisas vão dar certo se ele continuar tentando, deixando a garota em silêncio e visivelmente irritada. Enquanto come, Ferda admite para si mesmo que não fez progresso algum e que precisará de uma abordagem diferente. De repente, um tremor fortíssimo balança todo o quarto, pegando-o completamente de surpresa. Ferda pergunta o que é aquela vibração, e Ruri explica que sua senhora está enfrentando criaturas naquele exato momento. Ferda acha o confronto curioso, mas Ruri esclarece que ela está eliminando pessoalmente as feras que surgem da região leste da fronteira. Diante disso, Ferda olha pensativo e murmura o nome de Valdrova. Ele se levanta com firmeza e informa a criada que deseja ver aquele combate com os próprios olhos. Ruri desaconselha a ideia de forma enfática, fazendo-o questionar o motivo de não poder ir até lá. Ela explica com seriedade que a mente de um mortal comum jamais suportaria a visão de tal confronto, zombando dele em seguida. A menos que você queira passar por uma humilhação antes da cerimônia de noivado, é melhor ficar aqui. No entanto, Ferda apoia a mão com firmeza sobre a mesa e rejeita o conselho de ficar de fora. Ele declara que acompanhar o combate é o dever daquele que será o seu companheiro, insistindo em ver tudo de perto. Diante da obstinação dele, Ruri abre suas asas e voa rapidamente pelos céus, levando Ferda consigo. Em questão de segundos, eles pousam em uma área gramada e a serva anuncia que finalmente chegaram ao local. Ferda cai de joelhos no chão, sentindo-se enjoado pela velocidade absurda do percurso, que pareceu quase um teletransporte. Com o estômago revirado, ele se queixa do desconforto, mas a criada manda que ele foque sua atenção no verdadeiro objetivo, ordenando que ele se levante e olhe para a frente de uma vez por todas. Os dois observam do alto de um penhasco, de onde uma densa névoa roxa escura cobre a região abaixo. Fixando a visão em direção ao caos, Ferda se pergunta apreensivo se é ali que Valdrova está batalhando. Várias criaturas tentam contê-la, mas no segundo seguinte ela se liberta de todas enquanto chamas irrompem por todos os lados. 2 enormes serpentes sibilam contra ela, mas Valdrova a segura pelo pescoço e subjuga seus oponentes com facilidade. Em seguida, uma energia flamejante se acumula rapidamente em sua garganta, e ela dispara uma rajada devastadora de fogo que consome tudo em seu caminho
caminho na parte inferior do vale. A onda de calor e os ventos fortes atingem o topo do penhasco, mas Huri permanece firme e serena diante do impacto que acontece abaixo. Valdrova solta um rugido extremamente ensurdecedor e imponente. O impacto sonoro do urro se espalha como uma onda de choque avassaladora por todo o vale. Sentindo a pressão esmagadora daquela criatura, Ferda começa a suar frio e a tremer diante de tamanho poder. Ele cai de joelhos no chão, impressionado com a quantidade absurda de força que sua futura companheira possui. A aura intimidadora do rugido do dragão afeta profundamente a mente de qualquer mortal que a ouça de perto. Tremendo e com a mão no peito, Ferda tenta recuperar o fôlego enquanto Huri pergunta se ele finalmente entendeu a situação. Com frieza, ela afirma o quão desproporcional é um simples humano tentar se unir a um ser tão poderoso quanto um dragão. Huri aponta para a gigantesca criatura e declara que aquela é a verdadeira forma daquela que será a futura companheira de Ferda. Notando a mão do rapaz sobre o solo, a serva percebe que ele está tremendo consideravelmente sob toda aquela pressão. Ela pensa consigo mesma que o jovem está reagindo exatamente como ela esperava, justificando o motivo de tê-lo alertado anteriormente. Retornando à sua forma humana, Huri explica: no sangue de um dragão vermelho habita o que os humanos chamam de essência do dragão ancestral, um impulso inato voltado ao combate e que não consegue coexistir sem causar grandes impactos ao redor. É uma natureza intrínseca, independentemente da personalidade. Você se sentirá pressionado todos os dias. Apenas determinação jamais será o suficiente. Você finalmente entendeu o que significa ser o companheiro de um dragão. Um humano e um dragão jamais poderão se unir. Huri pensa em silêncio. Com isso, minha senhora logo perceberá a realidade também. Sonhar em viver ao lado de um humano é em vão. No entanto, Ferda ergue a cabeça com um sorriso no rosto e murmura que tudo aquilo era verdadeiramente magnífico, pegando a serva de surpresa. Huri fica atônita ao perceber que, em vez de pavor, aquele homem encarava a dragão com pura admiração e fascínio. Ela recua alguns passos intrigada, perguntando-se se o humano teria algum problema de sanidade. Mais tarde, naquela noite, no castelo, Ferda estava deitado em sua cama, bastante dolorido pelo desgaste físico do dia. Seu corpo estava completamente exausto por ter sido atingido pela pressão do dragão e pelo rugido avassalador. Era um verdadeiro milagre que sua mente continuasse intacta, mas naquele ritmo, ele perderia um dia inteiro em vez de estruturar seu circuito mágico. Ele então começa a se questionar sobre o motivo de ter decidido assistir àquele combate arriscado em primeiro lugar. Recordando-se em detalhes de todas as cenas impressionantes que presenciara no vale durante o dia, ele admite que fora algo assustador além da conta, mas ele queria continuar observando. Ela, mantendo-se no limite do mundo oriental, enfrentando e contendo aquelas criaturas, tudo aquilo apenas para proteger o que ama, o caminho de uma nobre guardiã que escolheu uma vida de provações. Quão magnífico era aquilo! E pensar que os dois iriam se unir naquele instante. Uma forte energia vermelha começa a se concentrar em suas mãos, fazendo-o perceber que se trata do círculo vermelho. Ele entra em apreensão tentando conter a energia, pois sabe que não pode repetir os mesmos erros do passado e precisa rejeitar esse poder volátil. No entanto, olhando mais de perto para o fluxo daquela mana avermelhada, ele fica intrigado com o que está enxergando em seu interior. A imagem da imponente guerreira ressurge com toda a força em seus pensamentos. Ferda sente o peito pulsar enquanto foca sua mente na imagem marcante de Valdrova. Ele nota que, quanto mais se lembra da batalha dela, mais seus circuitos se purificam com um sentimento que não tem relação alguma com ressentimento ou desejo de revanche. Sentado em meditação sobre a energia, ele tenta identificar essa misteriosa emoção antes que ela se dissipe completamente. Concentrando-se inteiro nesse sentimento, começa a comprimir e girar a energia mágica rapidamente entre as mãos. Ferda canaliza toda a sua força de vontade, com o objetivo de manifestar um único e poderoso círculo mágico. Ele consegue criar o círculo vermelho com sucesso e sorri ao notar que desta vez a energia é completamente diferente de antes. Com um olhar firme, garante a si mesmo que os erros do passado jamais se repetirão nesta nova vida. No dia seguinte, Huri entra no quarto e fica de queixo caído, perguntando se ele realmente conseguiu ativar seus circuitos em uma única noite. Ferda elogia a percepção dela, enquanto a serva insiste em saber como ele realizou um feito que normalmente seria impossível. Ele comenta com confiança que conseguiu por não ser uma pessoa comum e pergunta o que ela achou do seu rápido progresso. Huri admite relutantemente que ele cumpriu as qualificações iniciais. Contudo, Ferda reconhece que ainda tem uma longa jornada pela frente. Após terminar sua refeição e limpar a boca, ele guarda o guardanapo e pergunta se há algum lugar por perto onde possa treinar. A cena então muda para um campo com alvos de treinamento. Huri surge segurando uma vassoura e anuncia com orgulho que preparou toda a área de treino exatamente
exatamente como ele havia solicitado. Impressionado, Ferda bate palmas e elogia a eficiência da criada por organizar tudo sozinha em apenas meio dia de trabalho. A criada acha a situação estranha e comenta: "Não posso acreditar que tudo o que você pediu foi um simples alvo de treino, em vez de ferramentas mágicas caras. O que exatamente você planeja praticar?" Ele explica que está treinando para controlar sua mana de forma eficiente, pois sem o controle devido, acabará desperdiçando energia sem necessidade. A explicação a deixa confusa. Ele então pergunta: "É diferente para os dragões?" Ela confirma com orgulho: "Para nós, isso soa como dizer que você precisa de treino apenas para respirar. Se outros descendentes de dragão ouvissem isso, diriam que você é primitivo." Ferda pergunta se as ações dele parecem primitivas para ela. Huri assente com a cabeça, orgulhosa por também ser de linhagem elemental. Ferda se sente levemente incomodado por uma gênio natural como ela jamais compreender o esforço humano. Ele então dá a volta e começa a se afastar. Huri pergunta se pode assisti-lo treinar, e ele, em um tom sutilmente irritado, responde que ela pode assisti-lo respirar se quiser. Assim que alcança uma distância adequada, Ferda para e se concentra. Em silêncio, ele reflete: "A base do controle de mana é a estabilidade. Esse é o caminho do círculo azul, mas o meu círculo é o vermelho. Preciso liberar minhas emoções enquanto as mantenho sob controle absoluto. Somente quando eu superar essa contradição, o verdadeiro poder abrirá seu caminho. Em minha vida passada, levei 1 ano para extrair mana daquela torrente turbulenta e outro ano para condensá-la em uma esfera. A projétil de mana que forjei com tanto suor no passado, agora leva apenas 2 minutos para ser criada." Huri assiste em absoluto espanto enquanto Ferda, sem o menor esforço, cria uma esfera perfeitamente estável de mana carmesim em sua primeira tentativa. Antes mesmo que ela pudesse processar o que acabara de ver, ele manifesta com calma mais 3 esferas flutuantes ao redor da mão. Com controle preciso, Ferda direciona os projéteis contra o alvo de treino. As esferas carmesins avançam a uma velocidade incrível, cortando o ar antes de se chocarem diretamente contra a estrutura. O alvo é completamente desintegrado em um único impacto devastador. Satisfeito com o resultado, Ferda murmura para si mesmo que suas habilidades não enferrujaram. Enquanto isso, Huri permanece em silêncio, analisando cuidadosamente a demonstração impecável que acabara de testemunhar. Algum tempo depois, Huri se reúne com Valdrova no interior de uma caverna e relata tudo o que observou sobre o despertar inesperadamente rápido de Ferda como arcanista. Como Valdrova não estava familiarizada com os padrões da magia humana, pergunta quão impressionante aquele feito realmente era. Huri responde com hesitação: "Ele foi impecável, sem cometer um único erro desde o início, o que na verdade o torna altamente suspeito e perigoso." Valdrova questiona o motivo e Huri, com seu habitual tom orgulhoso e esquivo, rebate dizendo que nenhum humano alcançaria aquele nível sem falhar uma única vez, então ele deve estar escondendo algo. Talvez seja apenas um sujeito excêntrico. Valdrova se diverte ao perceber que o fato de Huri reconhecer um humano a esse ponto já é algo inédito, concluindo que ele deve ser um homem realmente notável à medida que é observado. Huri admite a contragosto que ele tem seu valor. Valdrova então decide que quer acreditar na sinceridade que Ferda demonstrou consistentemente a ela. Huri, no entanto, não consegue esquecer o quanto os humanos já haviam magoado sua amada senhora no passado. Determinada a proteger Valdrova de passar por aquela dor novamente, a serva decide descobrir as verdadeiras intenções de Ferda. Com esse objetivo em mente, Huri propõe dar a Ferda uma missão importante, capaz de revelar seu verdadeiro caráter. Intrigada com a sugestão, Valdrova pergunta que tipo de tarefa ela tem em mente. "Somos levados para o Salão da Coligação da Fronteira Leste. Os nobres locais se reúnem, surpresos com a convocação repentina da soberana para aquela assembleia. Alguns lordes se queixam da reunião em meio ao perigo constante das criaturas da fronteira, mas logo passam a comentar sobre a chegada iminente de seu novo companheiro. Um deles fica chocado ao saber que alguém teve a ousadia de aceitar aquela proposta e pergunta quem seria o tolo. Um nobre responde que o noivo é o terceiro jovem mestre da família Rosnova. Ouvindo isso, os lordes zombam, dizendo que um jovem de 18 anos está agindo como se fosse um rei apenas por ter o apoio da duquesa. Comentam que ele é uma decepção que nem sequer sabe empunhar uma espada. Os outros se surpreendem com a informação. Ele vem da família Rosnova, os guardiões do Império, mas é inferior a um soldado comum. Em seguida, o Conde Ulvera, sentado ao centro, toma a palavra. Bom, quanto tempo ele poderia durar? Não há com o que se preocupar. A soberana provavelmente vai dispensar este noivo também. Os outros nobres concordam e encerram a discussão. Naquele instante, Ferda entra no salão trajando um elegante traje nobre vermelho, enquanto Huri anuncia: "Chegada do Lorde Ferda Rosnova." Vemos então
um breve momento do passado. Ferda estava lendo calmamente na biblioteca e perguntou se realmente precisava se reunir com os lords. Rory explicou que era necessário e perguntou se ele sabia o motivo de sua senhora carregar o imponente título de duquesa. Ferda confirmou. A manifestação das trevas, a fonte da energia sombria que ajudou a dar origem ao Rei das Feras, o dragão negro Godwyn, aquela que colocou um fim à existência daquele dragão negro foi Valdrova. Ouvindo isso, Rory assentiu. Exatamente. Por esse feito, o Império concedeu a ela o título de duquesa e este território. Atualmente, a tarefa mais importante para a Lady Valdrova é a contenção das criaturas. Portanto, como companheiro dela, você deve administrar o território e os lords da fronteira leste. Em termos simples, minha senhora cuida dos assuntos externos e você cuida da gestão interna. Ferda pergunta se isso significa que ele será o responsável pela casa. Ele percebe que ela está testando sua capacidade de liderança e aceita o desafio de se apresentar diante de todos os lords. De volta à reunião, Ferda se apresenta formalmente como o futuro companheiro da duquesa e toma a palavra diante do conselho. Sem demonstrar qualquer hesitação, ele encara a todos com firmeza e pergunta diretamente como eles gostariam de ser tratados por ele. A pergunta direta pega os lords de surpresa, fazendo-os perceber de imediato que o jovem não será um alvo fácil de dominar. No momento em que falarem, a hierarquia será definida. O velho conde então se pronuncia astutamente. Somos apenas lordes que residem sob a luz da duquesa. Naturalmente devemos demonstrar respeito ao seu futuro companheiro. No entanto, os lordes aqui reunidos juraram lealdade ao Império desde antes de você nascer. Portanto, você, como companheiro dela, não deveria nos prestar a devida cortesia. Isso fez os outros nobres sorrirem com deboche. Contudo, Ferda responde com frieza. Essa é a sua resposta final? Devo falar com vocês com deferência ou tratá-los como subordinados? Apenas respondam a essa pergunta. Pressionado pela atitude de Ferda, o velho conde engole em seco e cede com apreensão, aceitando que é direito do noivo falar com eles de igual para igual. Ferda então declara: como todos sabem, mesmo que eu me torne o companheiro dela, haverá pouco que mudarei diretamente. Seus territórios estão em suas mãos, portanto, continuem a administrá-los como acharem melhor, quer governem com sabedoria ou explorem seu próprio povo. Antes que ele termine de falar, um lorde se levanta batendo a mão na mesa e esbraveja, perguntando se o jovem está insinuando que eles tiram proveito do próprio povo. Ferda ergue a mão e pede desculpas de forma cínica, alegando ter sido apenas um pequeno deslize de linguagem. O homem irritado o provoca, dizendo que agora entende claramente o motivo de o jovem ter sido dispensado por sua própria família. Você foi afastado por uma família de cavaleiros e agora tenta se fazer de mago. É bom mostrar algum respeito aos seus superiores, seu arcanista de primeiro círculo. Você só está aqui por conta do seu status com a duquesa. O que faz você ser melhor do que eu, um mago do quarto círculo? Ferda apenas murmura com calma. Quarto círculo é razoável. Isso deixou o homem absolutamente furioso. Por dentro, ele fervilhava de indignação, pois um mago do quarto círculo é altamente respeitado onde quer que vá. O nível de um arcanista é determinado unicamente por sua habilidade, e um mero praticante do primeiro círculo ousa faltar com o respeito. Ele então começa a reunir sua energia mágica para ensinar uma lição de modos ao jovem. Diante do início da hostilidade, Ferda estende a mão com absoluta calma e diz ter uma proposta interessante que pode ser do agrado do adversário. Ele sugere que, para testar as habilidades de um simples primeiro círculo, os dois realizem um duelo ali mesmo para resolver a questão. A cena muda para a arena de combate, onde os nobres comentam que o resultado de um confronto entre o primeiro e o quarto círculo já é mais do que óbvio. Enquanto isso, em silêncio, Rory apenas observa a situação, enquanto outros lordes questionam se Thessalos realmente pegará leve com Ferda. Assim que os dois oponentes assumem suas posições de combate diante de toda a plateia, Ferda pergunta diretamente qual feitiço seu oponente pretende usar. Thessalos se irrita com a pergunta direta e reclama furiosamente da tremenda falta de compostura do jovem por exigir tal informação antes da luta. Sorrindo com deboche, provoca dizendo que o jovem deve estar tremendo de receio, oferecendo uma chance para que ele desista imediatamente. Ali mesmo, Thessalos anuncia com grande alarde que usará o poderoso feitiço do quarto círculo, chamado Explosão Arcana. Os espectadores se assustam ao ouvir o nome da técnica devastadora e sussurram apreensivos, perguntando-se se Ferda conseguirá ao menos sair dali inteiro. Ferda permanece inabalável e diz que também revelará sua técnica, admitindo que o único feitiço que sabe usar é o disparo de mana. O oponente ri ao ouvir sobre uma habilidade tão básica, mas Ferda responde com absoluta confiança de que não tem intenção alguma de perder.
Ele faz um leve gesto com os dedos e comenta calmamente que, apesar de tudo, possui bastante conhecimento à sua disposição. Enfuriado com tamanha audácia vinda de um praticante do primeiro círculo, Téssalos brada e começa a concentrar todo o seu poder mágico. Com isso, um enorme e reluzente círculo de transmutação se forma atrás dele, pronto para disparar seu ataque principal. Ferda nota que seu rival está desestabilizando as próprias emoções para inflar seu poder, reconhecendo-o como outro usuário do Círculo Vermelho. Sem perder mais tempo, Ferda começa a formar simples projéteis de magia vermelha. É o mesmo elemento que Tessalos utiliza, mas a energia de Ferda é alimentada por um sentimento completamente diferente. Tessalos se surpreende com aquilo. Ferda murmura calmamente que aquele confronto já acabou e lança seus projéteis em direção a ele. Tessalos conjura rapidamente um escudo de proteção. No entanto, os projéteis passam direto por ele e atingem o círculo mágico incompleto atrás de si. Tessalos finalmente percebe que não era o alvo desde o início, ficando em choque ao ver seu próprio circuito mágico sendo desestruturado. Em absoluto espanto, ele se pergunta se aquele jovem realmente pertence ao primeiro círculo, já que nem ele próprio conseguiria realizar tal feito. Logo em seguida, um último projétil atinge sua mão, encerrando o duelo. Agora ajoelhado no chão, Tessalos não consegue acreditar na derrota. De pé e vitorioso diante dele, Ferda pergunta se ele se rende. Tessalos hesita, mas, desejando ficar mais forte e disposto a tudo para alcançar essa evolução, ele finalmente admite a derrota. Os espectadores ficam boquiabertos ao verem um mago do quarto círculo perder para um do primeiro. Um nobre sussurra em segredo que talvez a serva do dragão tenha intervindo escondida. No entanto, Huri o adverte severamente. Se você não consegue confiar nos próprios olhos, talvez seja melhor não precisar mais deles para enxergar. O nobre imediatamente se encolhe diante da firmeza da resposta. Enquanto isso, Tessalos segura a mão de Ferda e começa a elogiá-lo, dizendo que jamais esperava encontrar alguém daquele nível e que o mundo é realmente vasto. Ferda responde calmamente. Sua magia também era excelente. Se você tivesse sido um pouco mais rápido, eu teria ficado em uma situação complicada. Ver a força do leste me deixa mais tranquilo. Tessalos ri de leve, dizendo: fico honrado com o seu elogio. Minha transferência da capital não foi de todo má. É uma verdadeira honra conhecer o companheiro da soberana. Ao ouvir que ele havia sido transferido da capital, Ferda pergunta seu nome por curiosidade. O homem se apresenta como Tessalos Vulture. Ao ouvir esse nome, um estalo surge na memória de Ferda, e ele murmura pensativo que finalmente se lembrou de quem ele é. Tessalos fica surpreso por ele o conhecer. Com um olhar intenso, Ferda revela a Tessalos que ele já havia sido de grande relevância para ele. O homem fica totalmente confuso com a revelação, perguntando quando eles teriam se encontrado. Mas antes que pudesse dizer mais qualquer coisa, Ferda toca suavemente o centro da testa do homem com a ponta do dedo e utiliza um disparo preciso de mana, neutralizando o homem de forma definitiva. Os nobres que assistiam a tudo congelam de pavor, de bocas abertas diante da cena impressionante. Tessalos cai desacordado no solo da arena, enquanto Ferda o observa do alto com total frieza. Ele murmura para si mesmo que esse era o motivo exato pelo qual não poderia deixá-lo seguir em frente, pois no futuro, aquele homem acabaria trazendo uma imensa tristeza para sua companheira. Enquanto isso, os nobres permanecem paralisados, encarando o corpo inerte de Tessalos. Eles não conseguem acreditar que ele desqualificou um nobre daquela forma. Então, olham uns para os outros com temor, sabendo que o duelo já havia terminado. E mesmo assim, Ferda colocou um fim em Tessalos. Isso significa que ele poderia fazer o mesmo com eles. Mas quem ousaria se opor a ele? Ferda se vira calmamente e caminha na direção deles, dizendo: por que estão todos tão tensos? É por causa de Tessalos Vulture? Não se preocupem com isso. Ele merecia essa sentença. Deixá-lo seguir em frente só teria trazido desgosto para a soberana. O Conde Ulvera fica confuso sobre como Tessalos faria algo assim, argumentando que aquela era a primeira vez que Ferda o encontrava. No entanto, Ferda responde: a soberana Valdrova deseja apenas que as pessoas possam viver em paz. Uma soberana misericordiosa que, apesar de ser um dragão, luta pela humanidade. Tessalos Vulture foi diretamente contra esse desejo. Embora seja difícil provar isso a vocês agora, por ser algo que aconteceria no futuro distante, os nobres ficam perplexos com aquele homem por ter encerrado a trajetória de alguém baseado no que ele faria no futuro. Ferda apenas tranquiliza os demais, dizendo que não se importa com o resto deles. Mais tarde, enquanto a carruagem viaja em alta velocidade pela estrada de terra, as rodas passam constantemente por pedras, fazendo o veículo sacudir durante todo o percurso. No interior
interior, Ferda encolhe o corpo e segura a cabeça com extrema frustração, soltando um gemido de puro desconforto. Ele se queixa de uma forte tontura, sentindo que sua mente está girando e que está extremamente enjoado. Ele reflete que sua energia mágica foi completamente esgotada após realizar aquele disparo preciso de mana contra o oponente. Para piorar a situação, ele sofre com um mal-estar provocado pelo trajeto turbulento. Ele sente saudades dos transportes modernos, mas é uma pena que ainda não tenham sido inventados. Enquanto isso, Ruri comenta sarcasticamente com um brilho nos olhos que ele foi brilhante ao eliminar o Lorde mais leal da duquesa logo no primeiro encontro. Ferda pergunta se ela está falando de Tessalos, e a serva confirma que, apesar das aparências, ele era de fato muito leal à sua senhora. Ferda fica um pouco apreensivo ao saber disso e decide perguntar até que ponto o Lorde era realmente um homem honesto. Ruri explica que ele era razoavelmente correto e aceitava apenas o suficiente. Na fronteira leste, esse tipo de mediocridade é considerado o melhor padrão, já que os outros lordes estão ocupados demais enchendo os próprios bolsos, mesmo na linha de frente onde pessoas estão em perigo. Ferda percebe que os lordes daquela região são uma completa desordem. Ele então diz a ela que a cerimônia de noivado continuará conforme o planejado, pois ele tinha um motivo perfeitamente válido para conter Tessalos Vulture. Ferda se encosta no assento, pensativo, e encara a sacola que Ruri carrega durante a viagem. Se a memória de Ferda não falha, Tessalos estava cometendo uma grave violação às regras do reino naquele exato momento. Mais tarde, ao chegarem ao castelo de Tessalos, o chefe dos criados se curva com respeito e dá as boas-vindas aos enviados da duquesa. O mordomo os informa de que o mestre está ausente, mas Ferda responde com indiferença que o Lorde na verdade não retornará mais. Sem perder tempo, Ruri entrega a pesada sacola diretamente nos braços do confuso mordomo, dizendo para ele segurar aquilo por enquanto. Ela ordena casualmente que ele exiba o conteúdo da sacola em um local bem visível nos portões do castelo. O mordomo abre o invólucro e entra em absoluto pânico ao reconhecer horrorizado a quem pertencia o pertence ali guardado. Ignorando as reações do servo, Ferda e Ruri invadem os aposentos luxuosos de Tessalos em busca de pistas secretas. Ruri alerta que ele precisa encontrar provas de má conduta, mas Ferda a lembra de que ela mesma o ajudou ao recolher a evidência do local do duelo. Ela ameaça desfazer o acordo e cancelar o noivado, mas Ferda avisa que acabou de encontrar uma passagem secreta sob a cama. Ele passa as mãos pelo piso de madeira, procurando algum mecanismo oculto capaz de abrir a entrada secreta. Vendo que ele está demorando demais, Ruri se aproxima com autoridade e manda que ele se afaste dali imediatamente. Ela ergue o punho e quebra a estrutura da passagem secreta, criando um acesso perfeito. Despreocupada, ela avisa que a entrada agora está aberta para que possam entrar. Os dois começam a descer passo a passo por uma escadaria de pedra escura e fria que leva diretamente ao subsolo. Ambos cobrem o nariz, incomodados pelo odor insuportável de deterioração que toma conta de todo o ambiente subterrâneo. Eles se deparam com um laboratório secreto repleto de vestígios de experimentos ilegais envolvendo seres humanos e criaturas. Aquelas evidências de profanação da vida e pesquisa com criaturas indicam claramente a presença de um praticante de artes proibidas, aqueles que abandonam sua conduta em busca de poder sombrio. Entre eles, Tessalos Vulture era um arcanista das trevas. Ruri observa os vestígios, notando que pertencem a soldados daquele próprio território. Parece que partes dos guardas e de criaturas foram combinadas artificialmente. Ruri é tomada por uma profunda indignação ao perceber que aquele indivíduo praticamente pediu para ser contido por eles. Ela conclui com severidade que não se deve confiar em certos homens, mas admite que a traição dele justifica totalmente a conduta de Ferda. No entanto, ela olha desconfiada para Ferda e pergunta como ele já sabia da existência de um lugar tão secreto quanto aquele. Sem responder, Ferda foca sua atenção em alguns documentos e sussurra triunfante que finalmente encontrou o que procurava. O manuscrito revela a obra-prima sem nome de Tessalos, o método para o cultivo infinito de mana. Em sua vida passada, Tessalos havia explicado que as criaturas produzem mana constantemente dentro de seus corpos. No entanto, essa energia é pura e instável demais para ser usada diretamente. Mas se eles conseguissem replicar artificialmente essa capacidade biológica de gerar mana contínua, seria possível extrair energia pura infinitamente, superando completamente todos os limites impostos pelos círculos mágicos. Ferda havia parabenizado a conquista incrível e perguntado o que ele planejava fazer com aquilo. Tessalos riu com malícia, revelando que planejava usar um exército sob seu controle para derrotar os nobres que o haviam transferido para as terras
Terras do Dragão, celebrando que em breve se tornaria um arquimago. Lembrando-se de tudo isso, Ferda reflete que usara essa mesma técnica valiosa para cumprir seu próprio acerto de contas no passado. Naquela época, Ferda superou seu antigo aliado e tomou a pesquisa para si. Agora, no presente, o manuscrito caiu em suas mãos novamente. O método de cultivo de mana permitiu que seu eu do passado alcançasse o oitavo círculo mais rápido do que qualquer pessoa. Se Ferda estudar isso agora, poderá alcançar o oitavo círculo muito mais rápido. Huri o desperta de seus pensamentos, dizendo: vendo você cobiçar uma coisa dessas, você realmente é um humano, afinal. A pesquisa está concluída e o autor não está mais aqui. Ninguém jamais saberia se você a ficasse com ela. É a chance definitiva de ficar mais forte que os humanos tanto desejam. Huri o parabeniza de forma irônica, mas, surpreendendo completamente a criada, Ferda estende o manuscrito para ela e recusa firmemente a ideia de ficar com o documento. Ele entrega as folhas nas mãos dela e ordena que destrua absolutamente tudo no laboratório. Huri fica em choque e pergunta se ele está falando sério, sem conseguir entender como um arcanista não cobiçaria tal conhecimento. Ele admite que a pesquisa poderia revolucionar a arte da magia, mas questiona de que adiantaria tudo aquilo. No fim, Ferda prefere eliminar a técnica pela raiz a se deixar seduzir pelo poder e acabar trazendo tristeza para a soberana no futuro. Ele olha nos olhos de Huri e pergunta com firmeza se ela pode incinerar tudo aquilo. Huri encara os documentos valiosos em silêncio por um breve instante e responde de forma decisiva que o pedido não será nada difícil de cumprir. Rapidamente, intensas chamas azuis começam a brotar de sua mão, consumindo o papel proibido imediatamente. O fogo se espalha com fúria por todo o local, reduzindo a cinzas cada pedaço de pesquisa e os vestígios dos experimentos. Ao ver aquilo, Ferda reflete em silêncio. Toda magia reflete as emoções de quem a conjura, e a própria essência do praticante se torna marcada por essa magia. Assim como Tessalos guardava rancor do Império, sua magia abrigava esse sentimento, e a energia sombria acabou por consumi-lo. Tessalos também era portador de um círculo vermelho, alimentando um ressentimento e um complexo de inferioridade não menores do que os do meu antigo eu. Um homem que compartilhava da minha fúria e do meu rancor. Se eu herdar a magia dele, serei mais uma vez consumido por emoções incontroláveis. Portanto, devo deixá-la para trás, junto com o meu antigo eu, que precisava se forçar a guardar ressentimento apenas para sobreviver. Segurando o peito, Ferda observa as magníficas chamas azuis e comenta que tudo está queimando muito bem. Huri o observa, achando-o um sujeito imprevisível e peculiar, um humano realmente exótico para se manter ao lado de sua senhora. No entanto, ela suspira e diz que é melhor deixar aquele local abafado, pois seria desagradável estar com um odor forte antes da cerimônia de noivado com sua senhora. Finalmente, o dia da cerimônia de noivado chegou. No interior do castelo da duquesa Valdrova, Huri e Ferda caminhavam em direção ao local do evento. Huri perguntou se ele havia terminado de escrever os votos para a cerimônia. Trajando um elegante terno nobre, Ferda ergueu o documento escrito e afirmou com confiança que sim. No entanto, comentou que achava bastante romântico a soberana realizar uma cerimônia em que ambos os companheiros escreviam votos de próprio punho um para o outro. Huri soltou um suspiro, dizendo que aquilo era apenas a maneira formal de colocar as coisas, lamentando que o símbolo de poder estivesse realizando sua cerimônia em um local tão reservado e simples. Vendo a preocupação dela, Ferda pensou consigo mesmo. Huri parece apreensiva. Mesmo que não esteja particularmente entusiasmada com este noivado, ela ainda quer que Valdrova seja feliz. É um pouco triste vê-la lidar com sentimentos tão conflitantes. Notando que ele a encarava, Huri cruzou os braços e o questionou de forma ríspida, advertindo-o para não amassar os trajes formais que ela dera tanto trabalho para ajustar. Ferda permaneceu em silêncio, decidindo deixá-la desabafar. Em seguida ele perguntou, pensando bem, as coisas estiveram calmas desde a última reunião. Qual é a situação atual do território? Começando pelos lords, nenhum deles parecia capaz de administrar as linhas de frente. Huri respondeu que o julgamento dele estava correto. Ela explicou que as coisas eram gerenciáveis no início, quando os lords tinham autonomia, mas, sem ninguém para vigiá-los, todos ficaram ocupados em encher os próprios bolsos. Eles estavam contendo as queixas dos cidadãos pela força, de modo que uma revolta massiva poderia eclodir a qualquer momento. Ouvindo isso, Ferda respondeu que a situação era séria, mas isso não seria resolvido se a soberana interviesse pessoalmente. Com apenas uma palavra dela, todos estariam se curvando e pedindo perdão. Parada ao lado da entrada para o recinto de isolamento de Valdrova, Huri respondeu com hesitação que ele entenderia em breve o motivo de ela se recusar a interferir. Ferda ficou confuso com a declaração vaga.
vaga. Ao entrarem, Huri acendeu inúmeras velas. No centro do aposento repousava a bebida cerimonial que o casal deveria consumir para selar a união. Huri instruiu Ferda a aguardar do lado de fora antes de abrir ligeiramente o portão interno e dar um passo para dentro. No instante em que ela o fez, Ferda sentiu uma pressão avassaladora. Parecia que o ar que escapava por aquela passagem era suficiente para pressionar todo o seu corpo. Quando Valdrova surgiu em sua forma de dragão, estendendo apenas uma de suas garras para além da porta, sua aura imponente fez Ferda se questionar se alguém como ele era verdadeiramente digno de estar diante dela. De pé no centro, Huri deu início à cerimônia. Hoje, a mortalidade e a imortalidade se tornam uma só, forjando um laço dourado que nem a autoridade dos céus, nem a passagem do tempo podem romper. O mortal se tornará um só ao encarar o desconhecido e afastar o temor. Enquanto Huri servia a bebida do ritual na taça, Ferda a bebeu firmemente. Instantaneamente, ele se sentiu diferente, percebendo que aquele não era um licor comum. A presença avassaladora da dragão começou a se abrandar gradativamente sob seus efeitos. Huri serviu outra dose e continuou. A imortal se tornará uma só. Tentando afastar a futilidade de um fluxo sem fim, Valdrova estendeu suas garras trêmulas e tentou erguer a taça, mas para a surpresa de todos, acabou deixando o recipiente cair acidentalmente, derramando a bebida por toda parte. Huri permaneceu em silêncio por um momento antes de decidir reiniciar a cerimônia do zero. Algum tempo depois, Ferda estava se sentindo extremamente tonto. Houve tantas tentativas que ele já havia perdido a conta, perguntando-se quantas vezes mais teria que continuar bebendo. Era a primeira vez em sua vida que passava por algo assim, mas aquilo já estava indo longe demais. Naquele ritmo, ele realmente ficaria em uma situação complicada. Enquanto isso, Valdrova deixou a taça cair mais uma vez. Desta vez, Huri finalmente perdeu a paciência. Ela pediu licença a Ferda por um instante antes de ir para o recinto interno ter uma conversa direta com sua senhora. Ferda deu um pulo de susto quando os questionamentos exaltados de Huri ecoaram por todo o ambiente. O que a senhora pensa que está fazendo, minha senhora? Foi a senhora quem insistiu tanto em se unir a um mortal em primeiro lugar? E o que esta serva leal fez? Eu aturei tudo, mas ficar se escondendo enquanto seu noivo está sentado bem ali fora? Como fica a imagem do seu companheiro? Vá lá fora com altivez e receba o seu noivo. E se derramar o vinho do noivado mais uma vez, eu não vou deixar passar. Um momento depois, Huri finalmente saiu dos aposentos de Valdrova e encontrou Ferda caído no chão, ainda se recuperando do impacto daquela voz imponente. Completamente firme, ela perguntou se ele tinha ouvido o que ela disse agora há pouco. Ferda acenou fracamente com a cabeça, dizendo que aquele tom de voz parecia a força de um rugido elemental. Huri riu sem jeito, dizendo que não havia outra escolha se quisessem que a cerimônia avançasse com calma, pois sua senhora tinha receio de lidar com humanos. Isso pegou Ferda de surpresa. Huri explicou que Lady Valdrova relutava em interagir com pessoas comuns, e era exatamente por isso que nunca deixava seu santuário, a menos que estivesse contendo criaturas. Ferda custou a acreditar que a grande Valdrova tinha uma hesitação como essa. De qualquer forma, ele perguntou quando deveriam continuar a cerimônia. Naquele exato momento, Valdrova abriu ligeiramente a porta e finalmente caminhou em direção à mesa cerimonial em sua forma humana. Contudo, ela trajava uma armadura completa para o próprio noivado. Ao se sentar em frente a Ferda, ele sentiu uma leve decepção por ela ter coberto o rosto. Afinal, ele ouvira dizer que a forma humana de um dragão era de uma beleza impressionante, mas em vez disso, ela parecia alguém pronta para marchar direto para o campo de batalha. Huri retomou a cerimônia de noivado. O mortal se tornará um só ao encarar o desconhecido e afastar o temor. A imortal se tornará uma só ao apagar a futilidade de um fluxo infinito. Conforme Huri terminava de servir a bebida ritualística, Ferda prestou atenção quando Valdrova levou as mãos ao capacete. Ela o removeu parcialmente, revelando seus lábios suaves enquanto seus cabelos sedosos fluíam naturalmente. Mesmo com apenas metade do seu rosto visível, Ferda ficou completamente deslumbrado com sua graciosidade. Ela ergueu a taça com elegância e bebeu todo o conteúdo. Ao terminar, soltou um suspiro suave. Ferda viu-se totalmente cativado por ela. Ele se perguntou se havia bebido demais do vinho cerimonial, pois a apreensão instintiva que sentira antes havia desaparecido por completo. Ele estava impressionado pelo fato de ela ter passado por todo aquele esforço por um humano comum como ele. Huri então passou para a fase seguinte da cerimônia, na qual cada um recitaria os votos que havia preparado. Ferda retirou suas palavras do interior do traje nobre. Ele achava que a mensagem que escrevera no passado poderia soar sem sentido, agora que havia retornado no tempo. Apoiado em sua determinação, decidiu lê-la em voz alta, olhando diretamente nos olhos de sua futura
esposa, ele começou a recitar. Você não me conhece bem, mas eu a conheço. Você me entregou a sua própria essência, e através dela, passei a compreender tudo sobre você. Vi você ser injustiçada e acusada injustamente inúmeras vezes. No entanto, apesar de tudo, também a vi cumprir seus deveres com uma dignidade inabalável. Você acolheu até mesmo aqueles que a rejeitavam sem motivo, e a sua recusa em abandonar o que deseja proteger foi o que me colocou de volta no caminho certo. Portanto, juro aqui e agora, assim como você ofereceu o seu coração, desta vez eu ofereço o meu a você, minha soberana, o meu tudo. Assim que Ferda terminou de recitar seus votos, ele acrescentou que tinha mais uma coisa a dizer que não estava escrita no papel. É uma honra absoluta estar noivo de uma mulher tão deslumbrante quanto você. Aquelas palavras inesperadas pegaram Valdrova completamente de surpresa. Ruri então instruiu a senhora a recitar os votos que ela própria havia preparado. No entanto, a duquesa não respondeu. Em vez disso, levantou-se subitamente. Sem dizer uma única palavra, ela se virou, caminhou de volta para seu quarto e fechou a porta atrás de si, deixando tanto Ferda quanto Ruri totalmente confusos. Para a surpresa de Ferda, porém, Ruri parecia radiante. Ela imediatamente ordenou que ele se retirasse, declarando que a cerimônia de noivado havia sido concluída com sucesso. Ferda permaneceu em silêncio. Ruri chamou seu nome mais uma vez. Após uma breve pausa, ele perguntou de repente se haveria algum problema em ele permanecer em isolamento por cerca de 3 dias, deixando a serva surpresa com o pedido inesperado. Ela presumiu que ele estivesse com o coração partido. Ruri então entrou nos aposentos de Valdrova, rasgando elogios à atitude de sua senhora, como esperado da minha senhora. Aplicar um golpe tão impressionante naquele sujeito atrevido. A senhora realmente possui a nobre elegância de um dragão. Você realmente tinha um plano desde o início, minha senhora. Até eu fui completamente enganada por essa tática surpresa. Com isso, o controle da situação continua totalmente em suas mãos. No entanto, sua senhora permaneceu em absoluto silêncio. Documentos e papéis estavam espalhados por todo o quarto, como se tivessem sido arremessados para todos os lados. Completamente confusa, Ruri perguntou se aquela não era a intenção dela. Não era esta cerimônia de noivado algo que a senhora estava aguardando com tanto entusiasmo? Vemos então Valdrova em sua forma dragão, cobrindo o rosto com as 2 garras de pura vergonha, depois de ter revirado o próprio quarto inteiramente por ter ficado tão tímida e desorientada com os elogios.